Olá a todos, bem-vindo ao 9º episódio do Neurocast. Eu sou o Fabiano Assuda, diretor de pré-vendas e parcerias da Neurotech. Serei o host aqui desse podcast, videocast da Neurotech, em parceria com a B3. Hoje no nosso videocast é sobre transformação digital no setor financeiro. A gente tem o prazer de receber Ricardo Takeyama, diretor de crédito, cobrança, analytics e dados do banco BMG. Ricardo, é um prazer receber você aqui no Neurocast. Bem, prazer é meu, muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado com a possibilidade de participar aqui com vocês. Bem, espero que a conversa flui bem aqui, eu possa contribuir para quem está ouvindo e com vocês também. Vou até mudar aqui o script aqui, vou chamar você de Takeyama, né? Que eu estou mais famoso, né? Estou mais acostumado aqui, né? Que histórias do passado aqui. Então, para a gente é um prazer enorme ter aqui, uma honra ter você aqui, né? E para começar, você pode dar um panorama como que você está vendo o setor financeiro, como tem evoluído, em especial em termos de digitalização? E eu vou adicionar só uma outra pergunta aqui, que é um pouco da sua história nesse processo, né? Como que você caminhou até aqui nesse setor financeiro, né? E como você vê essa transformação digital aqui? Não, boa. Bem, faz 20 anos, né? Agora em agosto vai fazer 20 anos que eu estou no mercado financeiro, né? Entrei pela linha da modelagem, né? Então, como a gente estava conversando um pouco ali antes, a gente viu várias ondas, né? De como utilizar dados, né? E até culminar agora com uma transformação mais digital. Então, a abundância de dados começa a ficar cada vez mais premente, a gente começa a ter mais informação e começa a ter um panorama melhor de como avaliar o cliente, como customizar os serviços ali, né? Mas voltando um pouco ali, né? A gente começou com data mining, né? Lá atrás, como é que faz uma boa avaliação de crédito, como é que você orienta melhor os clientes, foi evoluindo para Big Data, até chegar agora no famoso inteligência artificial, né? Então, são ondas que acompanham a evolução da tecnologia, né? E o crédito e a cobrança em específico acompanham essas ondas com bastante afinco, né? Acho que faz parte do core business de quem é gestor de crédito, sempre está testando, avaliando essas novas tecnologias para tentar tirar alguma vantagem competitiva ali na avaliação de risco, né? De fato, assim, a gente evoluiu muito, né? Desde uma ficha preenchida na mão, agora toda uma jornada de onboarding feita totalmente digital, né? Então, dá muita possibilidade de avaliação, dá muita oportunidade para eventualmente ter alguns riscos de fraude, cybersecurity, mas acho que no cômputo geral está caminhando muito bem para um crédito, uma cobrança e um produto financeiro muito bem estruturado. Bacana, né? Acho que nesse pouco tempo aí de experiência, né? Pouco gigante tempo de experiência que você tem aqui, né? Falo pouco, né? Para ressaltar que você parece bem mais novo do que sua experiência mostra, né? Especificamente em cobrança, crédito, né? Quais as principais mudanças, né? Você citou algumas delas, né? Mas muito na linha de que dados adicionais que você tem visto no mercado, né? Regulações, perfil concorrencial que você observou nesse período, né? E como que você viu, não só na sua atuação de adaptação, como reagiu a isso, né? Né? E como você acredita que deve seguir daqui em diante? Boa pergunta, né? Eu acho que acho que poderia citar vários cases aqui, né? De como evoluiu, mas eu acho que um que sempre vem à minha cabeça é o caso da cobrança, principalmente num processo de negociação online, né? Que hoje você vê todos os grandes players têm isso embarcado, seja na solução do aplicativo, seja no webbank, mas não era de forma alguma comum há 10 anos atrás, né? Mais do que isso, assim, não tinha quase nada de solução para você fazer qualquer tipo de renegociação que não seja via um escritório de cobrança ou indo direto numa agência bancária, né? O processo evoluiu muito rápido, né? Eu acho que eu iniciei esse processo há muito tempo atrás, ali ainda quando estava no Banco Pan, e a aceitação de partida já foi excelente, assim, né? Então, de 0 para ter 20% da recuperação vindo de canais digitais foi algo de 3, 4 meses, assim, então foi muito rápido, né? Então, você vê os players digitais agora, grande parte, talvez a maioria da recuperação já vem para o canal digital. É um canal onde o cliente está 24/7, não tem que interagir eventualmente com um operador que ele não tem a menor afinidade, e ele de fato está falando com o banco que ele fez aquela dívida. Então acho que foi uma evolução muito grande, achei que foi rápida a aceitação,
e fez com que até o perfil do profissional de recuperação de crédito mudasse. Antes era aquela figura mais que fazia uma avaliação de meritocracia de escritórios, que isso se mantém ainda hoje, mas passou a ter quase um perfil de marketing de performance. Como é que eu vou atingir o cliente, o que eu preciso fazer para dar engajamento, para fazer manutenção de acordo, quase um marketing de performance. Então, foi uma transformação bastante grande que surgiu da digitalização, né? E o interessante é que, assim, apesar de falar que o público de baixa renda eventualmente não tem acesso à internet, qualidade, etc., ali que a gente teve maior penetração, né? Então, assim, já fui para vários bancos, para onde eu vou, levo essa filosofia de ter essa solução digital de negociação, tá? Acho que foi uma transformação rápida que ocorreu, né? Eu acho que teve até um ponto que talvez tenha evoluído até mais rápido que o próprio crédito, né? O crédito ainda está mais tradicional ali na sua modelagem, na sua decisão. Eventualmente se usa um dado aqui e lá, mas ainda está num framework básico, assim, no ponto de vista. Não, legal, assim, até conectado a isso, né, eu vejo que, assim, a gente tem olhado o mercado e o crédito, nossa visão é que ele evoluiu muito, né, assim, eu diria que, assim, vou chamar do balcão para fora, né, que era o comum era o quê, né, a gente pegar um score de birô, né, alguma negativação, né, e o crédito era o responsável ali por negar, né, o crédito ali, né, até era uma área meio que não era muito chamada nos happy hours ali, né. E hoje, né, o crédito ele tem um espectro de atuação muito grande, né, acho que um pouco você falou remete a isso, assim, na cobrança parece que, assim, no escopo geral do crédito, né, a cobrança parece ser um business muito mais dentro do crédito, então acho que se adotou mais coisas em cima disso, né? Mas, por outro lado, né, quando eu olho pela perspectiva de ferramentas, né, e processo de tomar decisão, o que se faz dentro do banco é muito diferente do que se consegue colher de mercado, né? Hoje você usa, imagino, modelagem ou indicadores de risco, né, ou apetite, indicadores de rentabilidade para tudo, né? Então, conta pra gente, assim, como é que você, né, casa não só essa variedade que no passado era uma coisa um pouco mais mono, né, de atuação, né, e agora tendo um espectro muito maior, né, com esse ambiente, né, que com regulação nova, né, SCR, cadastro, né, que é o cadastro SCR, mais cadastro positivo, né, mais dados alternativos aí colocando, mais dados, né, eu acho que hoje você bebe muito de dado interno de aplicativo que o próprio usuário que você tem na sua carteira opera, né? Como é que você combina essas multidimensionalidades, né, com um caminhão de informações aí, né? Como é que você tem tratado esse desafio aí? Excelente pergunta, né? Porque, de fato, assim, é um caminhão, uma enxurrada de informação, de dados, né? Que eu acho que você tem que saber trabalhar muito bem para não provocar ali, em vez de uma tomada de decisão, uma desinformação, uma falta de decisão ali, né? De fato, no processo de crédito, acho que eu vejo com muito uma camada de dados, né? Você tem algumas camadas que você vai acrescentando para ter uma melhor avaliação. E aí, assim, aquela coisa pode ser tanto um viés de risco de crédito como um viés de propensão a tomar crédito, né? Você pode, com o mesmo conjunto de dados, chegar a uma matriz que eu consiga atuar ali, e mais do que tomar a decisão sim ou não, dou crédito ou não, eu consigo customizar essa oferta. Às vezes não é falar um não, mas é falar um sim com determinadas condições, que é isso que a gente consegue fazer quando angaria bastante esses dados, né? Eu uso o Analytics por trás ali para fazer essa predição, né? E de fato é bem diferente do processo que a gente tinha anteriormente, né? Acho que era muito mais sim ou não, tinha uma tabela de política que a gente respeitava e basicamente aquilo que estava parametrizado dentro do sistema, né? Não é tão dinâmico como a gente tem hoje, né? Obviamente, assim, esse dinamismo também, às vezes a gente está mais à frente que a própria tecnologia, então a gente testa muita coisa, né? Disponibiliza algumas ofertas baseadas nesses dados para customizar, testa a conversão, volta para a prancheta se for o caso, ou rollouta a nova política ali, né? Mas de fato, assim, é tanto pegar dados que existem, fabricando seu próprio dado à medida que você vai colocando esses testes para funcionar, né? E ali você vai conseguir direcionar mais a sua jornada. E hoje está muito mais simples você diferenciar
essas estratégias, né? Antes você estava mais travado no monolito ali, que você não conseguia diferenciar tantas políticas. Agora você pode criar quantas políticas você quiser, obviamente no bom sentido, né? Sem perder o foco. Mas você pode usar parte do seu portfólio como um laboratório para você testar novas políticas de crédito. Você falou da palavra foco, né? Assim, como que você define, né, o que é um diferencial competitivo aqui não o BMG, mas a área de crédito e cobrança, as áreas que você tem responsabilidade, que é o seu foco de atuação, né? E o que você entende que é uma coisa importante, mas você, assim, prefere às vezes comprar ou ter de uma forma, assim, receber essa informação, receber uma ferramenta, uma consultoria, enfim. Como que se define um pouco dessa estratégia, né? O que você faz dentro de casa e o que você eventualmente topa aqui conversar com o mercado? Não, ótimo, porque eu tenho sempre uma visão mais associativa, tá? Eu acho que tem um core business que é manter o processo estruturado, o business funcionando, as políticas vigentes sendo implantadas ou testando algumas coisas, mas sempre tem que ter o apetite ali de trazer algum parceiro, né, que está na vanguarda de determinado assunto, para também testar. Eu acho que faz parte do core o teste, né, dessas novas tecnologias. E assim, tanto o BMG quanto a nossa área, a minha diretoria especificamente, a gente tem bastante esse viés. Né? GenAI, eu não vou começar do zero, contratar PhDs para começar a fazer. Eu acho que tem algumas soluções que eu posso já ir testando, né? Que é o famoso cavucar buraco raso primeiro. Se tiver petróleo, a gente vai mais a fundo. Né? Então, essa que eu estou tentando gerenciar dessa maneira, né? Coisas de core, credit scoring, por exemplo, que tem que estar todo o tempo funcionando no business, com a regulação nova, que a hora que a gente vai ter que fazer provisionamento para esperado, isso vai ser core também. A gente faz in-house, mas novas tecnologias a gente testa sempre com um parceiro e está sempre tateando o mercado para ver quem tem a melhor solução ou quem já tem algum case interessante para colocar. Não, acho que esse é o apetite que a gente tem. Assim, o nosso CEO que sempre fala que a gente precisa ter uma visão associativa, você não vai ser bom em tudo, né? Então você tem que fazer a parceria com quem é melhor que você, aí você cresce. Perfeito, né? Eu acho que esse é um dilema importante, né? Assim, a gente vê que até algumas empresas, até de software, né, que ficaram 100% concentradas, né, não se abriram para um mercado mais, uma construção mais aberta, mais associativa, hoje tem dificuldade, até ficaram para trás, né? Tem muita dificuldade, né? Assim, então, hoje, pelo menos quando eu contrato alguma solução, contrata quase uma página em branco, né? Sim. Você quer a flexibilidade de construir da maneira que você quer, e a empresa tem que disponibilizar esse ambiente, né, os ferramentais para você construir isso. De fato, isso nós não contrata mais aquele negócio travado, que eu tenho que operar da maneira que o cara quer que eu opere, né? Acho que essa... Porque assim, no final das contas é uma escolha, né? Porque você pode, inclusive, fazer tudo dentro de casa, literalmente tudo, né? Mas é melhor comprar alguma coisa que seja parte de um ponto intermediário e daí você adequa, né, para sua necessidade específica, né? Porque aí tem que fazer uma conciliação lá do equilíbrio entre tempo de desenvolvimento e tempo que você quer colocar isso para funcionar. Uhum. Você desenvolver algo in-house que está na vanguarda, também não tem essa pretensão de falar, vou fazer algo super que está na vanguarda agora com a equipe interna. Acho que até a equipe interna tem a capacidade, mas o timing é que nos trava. Né? Eventualmente não é o foco de ficar totalmente desenvolvendo algo novo ali. Né? Legal. E nessa linha, né, você consegue assim, citar não sei se é um caso ou um modelo, assim, um modelo de sucesso, acho que é mais ou menos esse que você falou, né? Mas algum caso que você consiga colocar aqui para a gente entender como que você trabalha com o mercado, né, nessa visão associativa? Eu acho que tem um caso específico que a gente usou na cobrança, que é tentar trazer informações do celular do cliente para tentar melhorar a oferta de cobrança. A oferta que eu digo é chegar no timing correto, né? Para ofertar alguma renegociação, algum desconto ali que faça sentido. A gente fez essa associação com a empresa, a gente instalou o SDK e começou no primeiro momento um teste. Vamos fazer o seguinte, eu quero capturar a informação de todos os meus clientes que têm um débito em atraso, que um crédito em atraso com o BMG,
e vamos tentar achar algum tipo de padrão aqui dentro, né? Assim, primeiro um dado mais aberto, com alguns flags lá, obviamente, mas coisas simples, né? Se a gente pegou um dado de o e-commerce ativo, né? Ou seja, você tem o Mercado Livre funcionando, você está com o Shopee funcionando, Shein lá, isso se tava, o cara estava com isso ativo, ou seja, ele tem algum meio de pagamento que está associado ali. E também se tinha algum aplicativo de gerador de renda, né? O Uber Driver, algum 99 Delivery, iFood Delivery, alguma coisa nesse sentido. E a gente testou esses 2 flags para ver a resposta de cobrança, né? De fato, a gente teve, incrivelmente, a gente achou que o de renda que daria mais resultado foi quem tinha os aplicativos aqui ativos de e-commerce funcionando, que tiveram a melhor resposta. Assim, foi algo em 3, 4 vezes o nível de conversão. Tá, é bem interessante. Tá, ainda, apesar do dado estar online, a oferta offline, né, o que agora a gente está trabalhando é para o cara acessou, tem esse dispositivo, já tem uma oferta pré-formatada para ele lá. Né? Então foi um case bem interessante. Barato, que é importante, né? O teste, obviamente, assim, é uma POC para os 2 lados, né? Estou testando aqui, mas obviamente eu sei que o cara tem o custo do outro lado, então a gente testou, fez uma POC pago, mas deu certo, a gente está expandindo para o resto do banco. Tá? Inclusive usar para o crédito, alguma coisa assim, né? Mas eu sempre falo que na cobrança é mais fácil testar, que a resposta é imediata, assim, né? É mais rápido, o crédito não tem o delay de acompanhar um atraso, mas no caso da cobrança é rápido ali. Então a gente testou, foi um caso bastante interessante. Não, legal, né? Essa questão da cocriação, né, em particular da Neurotech, a gente tem feito bastante também, né, de coletar, né, e entrar no risco um pouco com o cliente, porque a gente no final, a gente tem um investimento, mas no final a gente sai com um produto, né, e o cliente sai com um benefício direto, né, e já com um fit de atuação, né. E assim, para a gente só ter mais um último ponto aqui nessa questão aqui de como tu testa, né, assim, quando a gente começa a entrar nessa discussão de dados, né, assim, de testar dados, né, não só, você colocou um exemplo aqui de aplicação, que é muito bom, que no final é uma aplicação que gera informação para você tomar uma decisão, né. Como é que tem sido, assim, esse desafio, né, de sair, assim, do processo daquele monolito, né, porque a nossa percepção é que, acho que hoje, né, em especial o Banco BMG já colhe muito benefício em cima disso, mas a gente acredita que ainda tem mais espaço, né, naquela multidimensionalidade de testar mais dados, né? Em especial, não só em dados que vêm 100% dentro do mercado, né? Mas nessa agenda que você falou quando você começa a entrar na discussão da GenAI, assim, né? Você precisa ter uma abertura, né? De um parceiro, né? Um fornecedor aqui trabalhar junto com você para criar mais informação, né? Então, ou seja, tem um lado muito de provocar aqui outros dados, né? E a gente fala aqui também, Neurotech B3 em causa própria, né? Porque os dados que muitas vezes a gente trabalha não necessariamente vai explicar um bom e mal, mas talvez ele explique um cara com alto poder de aquisitivo, ele explique um cara com uma conversão maior, né? Ou com um perfil de uso de um produto específico, né? Então, assim, voltando aqui, nessa parte de dados aqui, como que você tem olhado para o mercado, né? Se você também tem visto cases interessantes aqui para compartilhar. Boa, assim, voltando à parte lá que você citou do monolito, acho que é importante também, né, que sempre tem que ter em casa um ambiente adequado para você ter os testes, conseguir fazer os testes, medir, e ter essa medição o mais tempestivamente possível, né. De fato, a gente está passando por um processo bastante grande de estruturação, a gente está desligando vários itens que são muito antigos, os sistemas legados lá e convergindo para um processo da Neurotech em nuvem, etc., que vai dar muito mais liberdade para a gente fazer uso desses dados, né? E aí, o que acontece? Hoje a gente nós somos um banco focado no público consignado, em particular o público, né, e o INSS, mas também a gente está tateando várias outras frentes, né, para tentar diminuir a dependência aqui e diversificar mais a fonte de receita. E nesse item, esse grupo de informações é importante para a gente não ir de peito aberto para determinado mercado, né? Nós temos produtos excelentes de investimento, porque se a gente conseguir atrair o público correto para manter
trazer esse investimento para cá e ter uma linha de crédito adicional que seja excelente, é uma linha que a gente está trabalhando, algumas linhas adicionais de crédito mais clean também, mas aquele clean mais seguro, né? Vamos pensar que a gente vai se cercar de arcabouço de dados para ir nessa jornada. E para ir nessa jornada, de fato, a gente precisa ter esse ambiente muito mais bem estruturado. Tá? Quando eu falo de dados, tantas informações B3 que eu posso, Neurotech, Neoway, os demais birôs, a gente está apostando também muito no Open Finance, tá? Do Open Finance em duas vertentes, né? Seja na vertente de dados mesmo, que é compartilhamento, conseguir trazer essas informações para cá, quanto do próprio iniciador de pagamento. Né, usá-lo como meio de pagamento, combinar essas tecnologias para conseguir navegar nesse mar mais vermelho aí de maneira mais segura. Então, até esse é um call que eu dou bastante interno lá para o board. Eu sei da necessidade de a gente ir para esses créditos mais arriscados, mas aqui eu tenho que me estruturar em termos de ambiente e dados, muitos dados, para que a gente consiga fazer isso de uma maneira segura. Tá? Obviamente o seguro sempre tendo um apetite ao risco ali da instituição, né? Mas o que eu falo, também na carteira de crédito você não vai crescer de 0 para 1 bilhão, achar que aquilo não vai dar problema, vai dar problema se for muito rápido. Tá? Acho que tem que ter esse planejamento desse crescimento orgânico mais saudável ali, né? Mas para isso eu preciso desse ambiente, cara, assim, não tem como eu fugir. Eu tenho falado muito assim, Open Finance, por mais que ainda esteja um pouco mais incipiente. O Brasil, acho que é o maior Open Finance do mundo, mas ainda acho que é 17% das pessoas que compartilham informação. Mas isso vai tender a crescer à medida que você vai dando mais benefícios para o cliente compartilhar os dados. Aí é nisso que a gente aposta para ter uma avaliação de crédito mais saudável ali, dar uma linha de crédito assertiva, um produto de crédito customizado para ele. É isso que a gente quer, visualiza, está se estruturando para isso, seja em ferramental, tecnologia, pessoas. Assim, o Open Finance, eu acho que tem aqui um mix de sentimento do mercado, né? Com relação, assim, de quanto que isso vai escalar, né? E quanto que isso vai ter algumas seleções adversas no processo, né? Por alguma questão, né? Por outro lado, né? A gente vê também que o consumidor final, né? Daí a gente consegue se ver ali no processo. A gente topa talvez ter um consentimento, né, uma entrada ali, né, para uma determinada instituição, se a gente vê que a gente tem um benefício adicional, né? Então, acho que tem esse pareto aqui, né, de saber o que a instituição consegue oferecer vis-a-vis, né, essa seleção diversa que eventualmente possa existir no processo, né? Então, aqui tem uma nova regulação, né, que acessa mais informação, né? E como que você tem colocado esse tema, né, nesse ponto que eu falei, né? Como que você pensa que o BMG pode colocar uma diferenciação, né, se é assim que você entende, né, para que essa adoção, esse consentimento especificamente para a instituição, ela seja acelerada, né, ou seja, da forma que se beneficie não só em resultado de crédito e cobrança, mas também para o consumidor final. O ponto específico, por exemplo, muitos aspectos da nossa jornada hoje de aquisição de clientes que já existe. Um exemplo claro, assim, né? A gente solicita extrato bancário em algumas linhas para a gente evoluir na avaliação de crédito. Tá? E eventualmente isso é muito penoso para quem tá na rua, entra na loja nossa da Help ou da agência do BMG, tem que ir lá no Banco do Brasil, fazer 3 meses de extrato e trazer lá para... É penoso, mas acontece. Esse é um aspecto da jornada que eventualmente a gente ainda não conseguiu prescindir, né? A gente não consegue abrir mão por enquanto, mas numa jornada de Open Finance, ok, assim, me dá o seu consentimento, que sua jornada vai durar aqui 5 minutos. Tá? Pô, isso já é um benefício, né? Já é um puta benefício, né? Assim, e mais do que isso, né? Eu acho que a gente conseguir quase numa linha tênue ali, né? Mas de educação financeira para saber se de fato aquela linha de crédito vai caber dentro do budget do cliente, né? Assim, ou pode ser a partir daquilo ofertar um produto que encapsule todas as dívidas deles num crédito mais barato que é o consignado, né?
ele consiga levar ele ali para um crédito mais barato, atendo ele como necessidade de dinheiro novo, mas regularizo parte da dívida dele dentro de um crédito mais barato, que é o consignado, seja o empréstimo, seja o cartão consignado. Sim. Então, essa jornada acho que é importante, né? E faz sentido, assim, se você vende esse benefício ali para a ponta, principalmente um público de baixa renda, que é onde a gente atua mais, talvez não tenha essa visão que nós temos aqui, um pouco mais de gestão financeira, né? Usar um PFM lá para tentar ajustar suas contas. Para isso, eu acho que pouco agrega para o cara. Mas, de fato, um benefício para ter mais acesso, acho que sim, faria sentido. Né? Legal. Uma solução mais global, né, de crédito, não só uma linha adicional. Nessa linha ainda do Open Finance, né, tem uma linha, né, que é uma discussão de compartilhamento não só de dados, mas de serviços e produtos e tudo mais, né? Pegando esse gancho com o BMG sendo um dos bancos que iniciou e sempre foi pioneiro na questão do correspondente bancário, né? Você vislumbra alguma coisa na linha de usar o correspondente bancário e ser um distribuidor de serviços e produtos, eventualmente até de outras instituições, nessa abertura do Open Finance? Uma boa pergunta que eu não sei se eu consigo te responder de bate-pronto, assim, né? A princípio, por mais que a gente tenha essa rede de Corbans, a gente tem nossa própria rede, que é a Help, né? São quase 1.000 lojas ali, que espalhadas no Brasil inteiro, que nos ajuda a originar. A princípio, a gente está vislumbrando os nossos produtos, né? Aí na sequência assim, do empréstimo consignado, cartão benefício e um crédito na conta, né? Que engloba ali o público que nós atuamos, que é basicamente o aposentado. E também tem ali, eventualmente, em alguns serviços de seguros que nós já também temos, tá? Mas obviamente, eu também acho que se tem um balcão que gera fluxo e está com uma demanda em determinado serviço que eu não tenho, eu não veria grandes problemas em não disponibilizar ou gerar lead ou mesmo vender o balcão, né? Mas é uma discussão de business que tem que ter interno, mas se abre essa possibilidade, eu acho nada como um fee business, né? Não, legal. Esse é um tema assim que ainda... Que é rentabilizar, né, aquele fluxo que você gera, se seja um fluxo digital, seja um fluxo de loja, né? Então, exato. Porque esse é um passo talvez importante aí do processo de Open Finance, né, que se acontecer, né, como vocês já têm algumas vantagens competitivas, né, de ter esse relacionamento próximo, fatalmente acho que vai ter discussões internas aí para ver se isso faz sentido. Principalmente quando a gente vê quando a margem fica espremida, né, você tem que se abrir para outros tipos de serviços e aproveitar o máximo possível aquele fluxo que você gera, né? Legal. Aproveitando essa linha aqui do mercado aqui, né, de Open e tal, eu vou entrar num tema como gancho, mas eu queria que você falasse de uma forma mais ampla, que é o e-consignado, né? Então, tem uma nova regulamentação, né, de fornecer, né, você vai até me corrigir aqui, mas fornecer opção, né, para o funcionário que quer fazer um consignado, né, no pagamento que ele tem da empresa dele num banco diferente que a empresa tem a folha, né? Sim. E é uma regulação nova, é um balcão novo, né, eu vou chamar assim, né? Então, assim, queria assim, então esse é o contexto, mas assim, eu queria que você argumentasse, falasse um pouco assim, como que tá, né, essa visão do consignado, um pouco você já comentou, mas como é que tá essa visão do consignado público dentro do BMG, né? Continua sendo o carro-chefe, né? Quais são os próximos passos dessa jornada, né? E como que você entende, né, e se entende essa agenda do consignado aqui, em especial privado, né, dado que tem esse movimento regulatório atual aqui? Eu acho que tem, indo para o consignado público primeiro, de fato ali você tem uma regulação bastante forte, né, a taxa é definida por um ministro, que não é o ministro da Economia, não é pelo Banco Central, que acaba tendo eventualmente algumas decisões que não necessariamente tem um viés econômico, pelo contrário, ali, né? Então faz com que a taxa, o spread de fato fique muito achatado por empréstimo consignado, depois vai cascateando, né, para o cartão consignado, cartão benefício.
Isso faz com que a gente, assim, tem que ser muito, primeiro, eficiente em custo, tá? E na eficiência de custo, o que faz levar? Faz a gente cada vez mais tentar aumentar o share de originações onde eu não preciso pagar um comissionamento. Então vai cada vez mais vir para um mundo mais digital, né? Ou de aquisição própria, mas cada vez mais uma aquisição digital, obviamente preservando ali uma estrutura grande originadora que são os correspondentes. Mas mesmo aqui, o cenário é que assim, muitos bancos acabaram reduzindo bastante a originação de empréstimo nesses últimos movimentos, tá? E do nosso lado, a gente tem feito muitas ações para tentar maximizar o que eu consigo crosselar nessa base para aumentar a rentabilidade, porque é um lastro interessante, né? O consignados sempre vai ser um fundamental muito bom para renegociar dívida, por exemplo. Posso encapsular tudo ali, mas também uma originação de clientes bastante forte, né? Então a gente está se estruturando muito bem para ser eficiente em custo aqui, para absorver essas margens cada vez mais baixas, né? E outro ponto que aí entra na questão do consignado, a gente tem que testar outras linhas de negócio. E essa nova regulamentação, que eu acho que está para sair, não, acho que não saiu ainda, mas por trás a infraestrutura já está razoavelmente pronta, de fato é algo bem interessante, né? E assim, até uma experiência do exterior, lá nos Estados Unidos tem a famosa Open Payroll, que vai funcionar Parecido, né? vai ser muito parecido, assim, né? O cliente vai decidir, vai ter um leilão lá, ele decide para quem que ele quer mandar parte do salário. E vai funcionar, aparentemente, nos moldes do que o meu INSS consignado funcionaria. Aí tem um leilão entre várias instituições que vai conseguir decidir para onde quer ir. Mas, ao mesmo tempo, do lado da instituição financeira, aquela história, você tem que fazer uma avaliação muito forte da empresa, né, de onde está vindo, depois do CPF. Vai ser uma combinação de dois fatores aqui, que ainda não está claro a quantidade de informações que a gente vai recebendo durante o processo, né? A gente tem reuniões com frequência, a gente vai para Brasília. Eu fui para Brasília há 3 semanas atrás para discutir um pouco desse assunto. Mas eu acho que é uma linha interessante porque acaba quebrando bastante aquela história do monopólio da compra de folha, né? Então, os grandes bancos vão lá, compram a folha das grandes empresas e começam a atuar sobre essa folha, né? Agora, o cliente vai ter um pouco mais de liberdade em escolher para onde vai ter um leilão de taxas, então vai ser algo mais democrático, eu diria assim, né? Um pouco mais aberto, vai favorecer a concorrência. Um ponto que ainda está em aberto é se vai se manter a linha do FGTS ou não, e se vai se usar essa linha do FGTS como uma garantia desse crédito, né? Acho que é uma definição importante, né? É um divisor bastante importante aí para apetite ao risco, mas eu gosto bastante da ideia, né? Eu acho que é melhor do que ir a mar aberto e o próprio cliente ir a mar aberto tentar pegar um crédito ali, né? Ele vai ter algo mais seguro para fazer essa contratação. Então, e abre as portas, assim, obviamente vai depender do apetite das instituições, mas a minha babá, por exemplo, dentro do que eu pago do e-social dela, poderia pegar algo nessa linha. Então, algo que não estaria disponível para ela, teria que ir para um balcão qualquer tentar pegar esse crédito. Então, acho que é algo bem interessante. Acho que o tamanho do mercado é razoável, né? Mas vamos ver como que todo esse ambiente regulatório quanto ambiente tecnológico se comporta nos próximos meses. Sim. Acho que é um ponto importante, né? Acho que vem em linha um pouco do que o Banco Central vem pregando nos últimos anos, né? De gerar mais concorrência, né, no processo, né? E ter uma informação, um serviço melhor para o consumidor final, né? E também na linha que você comentou, né? Assim, você começa, assim, beber daquela infraestrutura base, né? De ter um produto forte, né? Alicerçado, mas com uma rentabilidade ali um pouco, né, limitada, né, porque acaba sendo meio regulatório ali, e você entra num tier intermediário de risco, né, que é daí você fala, pô, eu consigo operar, assim, tem um risco, né, porque tem o desemprego, tem empresa não repassar, né, porque eventualmente tem problema, mas ele ainda é mais controlado do que o mar 100% aberto aí para ele. Sim, porque o diferencial sempre vai ser o meio que o cara escolher para pagar, né? Sim.
um boleto, DDA, ou sei lá, qualquer coisa que seja, é muito mais fraco que ele ter algo que já vai ser debitado direto na folha, né? Assim, independente se é público ou privado, é muito mais forte. Sei. Os riscos são outros, né? Não é do meio de pagamento em si. A gente tem que avaliar outros riscos. Daí tem outros riscos daí. Porque no final, assim, é um pouco que você falou também, né? O risco do consignado público, né? Uma parte relevante dele, você consegue fazer um pouco por processo, né? Isso. Né? E daí depois tem um pedaço, naturalmente, de inteligência. Mas o outro vai ser garantir menos por processo, né? Mais por... Temos aqui também uma evolução, né? Daí falando especificamente de Neurotech e BMG, né? Você acabou de comentar, né? Que você tem feito uma evolução aqui do uso do motor da Neurotech, né? E até tem aqui, assim, no passado existia um alto fluxo no consumo de relação de consultas, né? No processo, né? E como é que você vê isso com... o que você já conseguiu olhar para o motor Neurotech, se ele ajuda e o que você vislumbra, né? Nessa agenda aqui de evolução, né, na adoção da Neurotech dentro do BMG. Sabe que a história é interessante, assim, né? A Neurotech entrou no BMG como motor de crédito para um processo que a gente tinha do cartão digital, mar aberto, basicamente, né? Banco digital, né? Como precisava de uma ferramenta que atuasse online, né? Então foi escolhida ali para atuar no banco digital. E o banco digital foi a iniciativa que a gente segurou. A gente está repaginando ele, definindo quais linhas de crédito a gente quer seguir. A gente segurou, então, manter uma aprovação baixa, um público super controlado ali. Mas a gente falou, puta, temos aqui uma ferramenta muito boa para virar o canhão para o consignado. Tá? E o consignado, às vezes, por mais que pareça que não tem um risco de crédito embutido na pessoa física, tem um risco de processo muito grande. Não só um risco de processo, mas um risco de fraude muito grande. Eu tenho que garantir que aquela pessoa que está lá na frente é ela mesma, tem controle do Corban, tem coisas que eu tenho que construir ali, né? E dentro do processo que está estruturado antes, era um monolito. Ainda é um monolito em alguns aspectos, né? E que me levava muito tempo aqui, né? E time to market nesse mercado é tudo, né? Então, o Corban vai lá e imputa a proposta para vários bancos. Quem responder primeiro, ele fecha, assim, né? Eu acho que às vezes o cliente aposentado pegou um ônibus, demorou 3 horas no ônibus, não tem tempo para esperar mais 4, 5 horas para ter uma resposta. Então, esse time é importante. Então, quando a gente foi fazendo a migração, gradualmente a gente está fazendo uma migração de regras e também, obviamente, otimizando todas as políticas que nós temos. Seja de consultas de birôs de face, birôs de óbito, birôs de crédito. E só nessa migração, alguns pontos do processo que demoravam 40 minutos, agora está levando menos de 10 segundos. Tá? Então isso faz com que a jornada fique mais fluida. Tá? Nosso parceiro fica mais satisfeito. Tá? Esse processo antes demorava 40 minutos para ver um link para formalizar, agora vem 10 segundos está vindo para mim. Então provoca uma reação da ponta dos clientes, do parceiro, de ter mais conversão. Eu acho que isso foi um fator que a gente já colheu agora nos últimos 2 meses. Tá? Obviamente, e a gente conseguiu fazer essa migração sem perder segurança, na verdade, reforçando a segurança do processo. Tá? Eu não conseguia fazer teste AB, agora eu faço vários testes ali, consigo segmentar de acordo com qual público tem maior risco, eu passo por um processo mais diligente de checagens, né? A gente não conseguia, todo mundo passava, 100% passava pelo mesmo tratamento, tá? Então isso deu uma vantagem bastante grande, acho que estamos no caminho certo, tem muito para evoluir, ainda o front ainda precisa passar por uma repaginação também, mas a nosso ferramental hoje, a ideia é que um cliente que entra, independente do canal, passe pela mesma avaliação, pelo mesmo motor, e isso seja reaproveitado em vários pontos do processo, né? Sim. Então foi uma evolução bastante grande, acho que ajudou muito a parceria, e eu acho que tem o que evoluir ali, né? A gente tem, já conversou um pouco do ferramental de inteligência artificial, que a gente consegue já colocar embarcado, e vamos testar, acho que esse que é o nosso intuito ali. Então, legal, assim, acho que nosso trabalho aqui em conjunto com vocês é de fato escutar um pouco essas questões, né?
E acho que um ponto importante é que às vezes a gente tem esses hypes, né, de conversa, né, de falar assim, né, analítica, não sei o quê, mas tem muito benefício direto, né, na operação, né, se você ajusta um processo, coloca as consultas na ordem certa, né, assim, a gente discute muito, assim, tem eventualmente as instituições que você acabou de comentar que você está fazendo esse processo, fala, pô, se o cara entra pelo canal X, daí ele tá lá no final, se eu quiser vender uma coisa nova, ele volta pro começo da fila, né? Isso daí é não só, isso nem faz tanta diferença a quantidade de consulta, né? Mas o perder o cliente nessa passada, isso sim é uma queda, né? Um problema relevante, né? Que você tem que resolver, né? E é um processo que realmente você consegue colocar assim, é que a história, voltamos para os dados, né? A gente não media muito bem esse funil, né? Então a gente tem um mantra lá que é destravar o funil, né? Desentupir o funil, na verdade. De fato, assim, você tem vários pontos que a gente não estava enxergando, não estava trabalhando. E quando você tem um ferramental que você consegue distinguir as decisões, é muito mais simples, né? O drop em cada uma das etapas. Pode parecer básico, mas é medindo dessa forma que você vai identificando onde que estão suas ineficiências ali, né? Onde está dissipando energia. Não, legal. Bom, bacana, Takema, assim, estamos chegando aqui no final aqui da nossa conversa, né? E gostaria de pedir uma contribuição, né? Se pudesse deixar o pessoal que está assistindo a gente aqui, ouvindo, uma recomendação de livro ou uma mensagem que resume um pouco da sua jornada, sua visão para a transformação digital no setor financeiro. Boa, ótimo. Eu vim pensando nisso um pouco aqui antes de chegar. Acho que uma frase importante, que isso eu também repito bastante com a equipe, que é risco baixo na ausência de risco. Então, a gente está lá para ter tudo mapeado, tudo medido, e tudo reportado, tudo analisado, né? Por mais que eventualmente, por exemplo, o mercado consignado, às vezes falar verbou sem problema, não, acho que tem vários riscos no meio do processo, né? E a digitalização talvez traga uma certa falsa sensação que aquilo está mais seguro, né? Acho que esse que é uma mensagem aqui. E a outra, de livro, tem um livro que eu gosto bastante que chama o Manifest Checklist Manifesto, acho que é o nome. É de um cirurgião, um médico, né? Abdul Gawande, acho que se não me engano é o nome. E ele fala muito disso, né? Independente da evolução tecnológica, às vezes você tem um checklist onde você faz os checkpoints, evita muitos dos problemas que você teve ou terá no futuro ali, né? É o avião na cabeceira, o piloto faz o checklist, olha com o piloto e segue o voo, tá? Eu acho que é uma boa leitura, né? Para quem trabalha no crédito, sabe que qualquer detalhe pode ser fatal ali, né, para o sucesso ou para o fracasso da operação. Não, bacana. Bom, Takema, muito obrigado por compartilhar aqui sua experiência, seus insights aqui, foi muito valioso aqui pra gente, enriquecedor, muito enriquecedor pro Neurocast aqui. E a todos vocês que nos acompanham, né, obrigado pela audiência, fiquem ligados aí porque tem mais episódios aqui pra ver, tá bom? Obrigado.